Hoje vamos falar de um assunto bem complexo, mas importante. Vamos falar sobre liberdade. Você é livre para postar o que você quer? O que eu quiser, eu posso postar? Não, nem tudo, né? Mas, Alex, eu não sou livre. Sim, você é livre, mas isso não significa que você é menino, que você é criança, que você é imaturo. Liberdade é preciso coragem, mas coragem também não é falta de maturidade, né? Por isso que eu gosto de falar que toda vez que eu opino sobre você viver o que você ama, é necessário que você viva o processo para viver do que se ama. É necessário com que você viva diversas ações para viver do que se ama. Porque, bom dia, gatona, Duduzinha, linda, linda, te amo, Duduzinha. É preciso que a gente viva. Quem tá aí? Jeff? Água. Por favor, valeu. Eu vi que abriu a porta, fechou. É preciso que a gente viva algo que nos dá sustentação para viver do que se ama. Então hoje eu quero falar sobre coragem, né? Liberdade e coragem, beleza? Para você romper nas redes. Ser livre não é fácil. Ser livre é uma constante decisão de falar não. Ser livre é preciso muita coragem. E também, liberdade te leva a ter coragem ou coragem te leva a ser livre? Quando a gente entra nessa discussão muito profunda, a gente vai entender que é um cíclico, é um ciclo. Eu sou livre e por isso eu tenho coragem. Ao exercer essa coragem, eu vou me tornando cada dia mais livre. Inclusive, livre de nós mesmos. Enquanto alguns escolhem viver à sombra do medo, outros decidem se expor à coragem abaixo do sol. No fundo, o que essa frase inicial representa pra gente aqui, pra vocês entenderem? Ou a gente vai viver à sombra do medo, preso nessa sombra, ou a gente vai viver de fato a liberdade que a luz traz. Quando eu vivo preso, eu não tenho iluminação suficiente para ver o que está acontecendo. Quando eu me liberto, eu preciso de coragem para dar espaço, né? Eu consigo de fato me iluminar ao ser visto por outras pessoas, porque também eu entendo que quando eu jogo luz em mim, eu também jogo luz nas minhas mazelas, nas minhas dificuldades. O processo de liberdade para produzir conteúdo é um processo de vulnerabilidade. Mas é preciso que a gente entenda que como você vai ativar essa coragem interna e a sua coragem externa para vencer os obstáculos. Alex, como é difícil, né? A gente às vezes o medo tende a nos guiar. O medo tende a nos guiar. Mas eu quero dizer para você hoje que você precisa entender que o medo é um muro invisível. Por que o medo é um muro invisível? Porque o medo também revela o lugar para onde você vai e vai ser muito, e vai ser não bem sucedido, que eu falo, vai ser pleno. O medo, ele é sim um grande apontamento do sucesso. E o medo, ele tem como missão principal tirar nossa liberdade, porque ele nos aprisiona. Então é importante que a gente saiba que a verdadeira liberdade é para os corajosos e não para aqueles que decidem observar da margem. A liberdade é para os corajosos, não para quem apenas observa da margem. Nem toda, galera,
Nem todo rio é para eu navegar. Nem todo rio eu vou navegar. Mas eu tenho que estar preparado para navegar em qualquer rio. Porque aí você pode fazer a escolha. Aí a liberdade consiste, como Kant diz, a liberdade consiste em você falar não para os seus próprios desejos. Eu costumo falar que eu costumo aprender com o Aguiar isso, num papo muito... O Aguiar é um gênio, né? É um dos caras que eu mais amo nesse mercado, é um dos caras que eu mais sou próximo nesse mercado. O Aguiar fala assim: você governa a sua vida quando você pode dizer não para qualquer cliente, quando você pode dizer não para o seu desejo e quando você pode dizer sim para o seu chamado, para o seu propósito. Morar em Palmas hoje é o meu dizer sim. Dizer sim para aquilo que eu entendo que é o principal, a parentalidade, a paternidade. E dizer não aos meus desejos. É muito gratificante você sentir a tua vida nas tuas mãos, mas para isso eu tenho que saber navegar em qualquer dessas outras possibilidades. Porque quando você vive à sombra, você também não tem escolha nenhuma. É uma falsa escolha. Você fala, mas estou livre do perigo, da tempestade? Sim, mas também tá sem tocar o ar, está sem tocar aquilo que traz a vida. Inclusive esse é a caverna de Platão, né? Então pensa comigo aqui, nosso primeiro tema hoje vai ser: quais são os seus medos? Qual é a caverna que você está e por que nela você está? Analisar como os nossos medos internos nos paralisam é fundamental. A gente precisa saber que o meu medo não é o seu medo. E por isso que eu falo que em comunicação não se tem uma linha, uma fórmula, não tem. Tem princípios que te levam a descobrir este caminho. A verdade é a seguinte: o que mais aprisiona as pessoas é o medo da crítica. E eu te falo, você só vai conseguir ser liberto das críticas ao ser criticado. Por quê? Porque também quando você sai do escuro da caverna, da sombra e vem para a luz, você também se conhece, porque no escuro a gente não se conhece. Você já foi para uma balada, ficou com uma pessoa que para você achava linda no escuro, mas na claridade não era tão linda assim. Ou você também surpreendeu, quando você saiu era mais linda ainda, ou mais lindo ainda. A luz revela aquilo que o escuro não pode jamais demonstrar. É preciso que você saia, e a luz nas redes é se colocar para produzir um conteúdo que primeiro faça sentido para você, e aí você vai vendo, ajustando, chegando a um meio termo. O medo é a sombra que esconde o tesouro da nossa verdadeira expressão. Quando temos medo, nós não temos acesso à plenitude. Por quê? Porque a plenitude está na verdadeira expressão. Um dos pontos fundamentais da plenitude é saber aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos colocar diante dos outros. Eu não estou aqui para você concordar ou não comigo, mas eu estou aqui para expressar aquilo que eu acredito e inclusive receber de volta você não concordar, mas com isso eu também poder crescer. Encarar o medo é o primeiro passo para a sua liberdade criativa. E aí eu digo uma coisa. Sabe o que é coragem nesse caso?
Coragem é saber que não precisa de nenhuma capa. Tava com uma sede, gente, enorme. E aí, a gente vai para o segundo ponto. A importância de dizer não. Eu identifiquei os meus medos, eu identifico aquilo que me prende, e a verdade é que eu preciso confrontar recebendo aquilo que me prende. Como eu disse, se tem medo da crítica, permita ser criticado. Seja criticado. Que bom, Rafa, que bom. Fiquei sabendo, fez live com a gente sexta. Que bom. Foi o Rafa, Pensa comigo outra coisa. Quando a gente aprende a dizer não a qualquer projeto, a qualquer demanda, a algumas ideias, a gente está dizendo sim para os nossos valores, para os nossos reais projetos, para a nossa energia criativa, para o nosso estudo diário do que é importante. A gente se torna livre e corajoso quando a gente aprende a dizer não. Por quê? Porque são sims mal dados, né? Que destroem o nosso projeto. Não são os não. Exatamente, são sims que destroem os nossos projetos. Quantas vezes você dá sim para uma reunião que não vai te acrescentar em nada? Quantas vezes você dá sim do seu tempo para uma pessoa que não está afim de fazer algo? Quantas vezes você dá sim para um estudo que não é aquele que você tem determinado para comentar nas redes? Então a mesma coisa é eu dizer não. O que é liberdade? Liberdade é para você falar a sua verdade, que tem a ver com o seu nanonicho. Mas lembre-se, nem toda verdade merece palco. E aí? Tem verdades que não são para o seu palco. E o palco hoje são suas redes. Nem toda verdade merece palco. Eu tenho verdades aqui entaladas que poderia chegar na rede. Não. Tem verdades que são para ficar no bastidor e não no palco. Mesmo se ela não deixa de ser verdade. Mas também não significa falta de autenticidade eu não falar. É porque ela não está no texto da minha rede. Quando um artista pega um texto, por exemplo, ele sabe várias outras coisas daquele texto. Mas existe um limite do que ele pode ou não improvisar. Até o improviso tem um limite. Ou seja, nem toda verdade sua vai ter que ter palco merece palco. A gente aprende a dizer não é libertador, mas é principalmente revigorante, é focal. Gente, o que eu hoje eu tinha uma dificuldade de dizer não muito grande, principalmente para palestras. Tenho dificuldade muito grande, mas eu aprendi tanto a dizer não. A Luana entrou aqui na live. Luana é uma mulher de Deus, bênção na minha vida, assim, sabe? Tá comigo, trouxe um fôlego enorme de vida, sabe? Para o meu projeto. E ela manda as palestras, eu gosto dela porque ela confronta muitas vezes meu conteúdo também, ela pontua se eu devo ou não fazer aquilo. E nas palestras não, ela, tipo assim, ela vai falando quando eu falo não. Aí teve esses dias, hoje minhas palestras eu vendo a R$30 mil. E aí veio uma pessoa e ofereceu 10. Aí eu falei, não. Aí as pessoas chegou a 20. Eu falei, não. Tem palestras que eu vou fazer de graça. Mas tem palestras que eu vou até fazer a 20. Tem palestras que eu vou fazer a 15.
mas não porque alguém está chorando. Porque quais que eu vou fazer 15, 10, 5 de graça? Aquelas que vão potencializar o meu propósito, que vão potencializar aquilo que eu carrego. Então eu tenho que dizer não para as outras coisas. Mesma coisa é aqui no conteúdo. A gente tem que aprender a dizer não aquilo que não é sobre nós, aquilo que não é sobre o que realmente eu quero desenvolver aqui nas redes. Eu falo sim para aquilo que tem a ver com o meu core content, né? Eu falo sim para aquilo que tem a ver com o meu conteúdo, com a minha linha na rede. Eu não preciso ter opinião de tudo. Não deve ter opinião de tudo. Gente, eu tinha uma brincadeira quando criança que eu faço até hoje com a minha mãe. Ela fica irritadíssima comigo. E por isso que eu acho que eu gosto de brincar com ela com isso. Porque irritar minha mãe é bom, né? Porque depois ela fica irritada, aí a gente ri dela, né? Ela também ri da gente. Tem gente que fala assim, faz que a sua mãe não respeita. Eu falo, minha mãe é inteligente, meu filho. Minha mãe não é burra, não, sabe que a gente tá brincando. Eu falo com ela, chego sempre pra ela e falo, mãe, quem? Aí ela, lá vem você. Agora ela já tá espertinha, sabe? Mas eu brincava assim com ela, falava, mãe, quem? Quem te perguntou alguma coisa? Eu gostava que ela caía, só agora é mais difícil, o cara não tá caindo quase não. Brincadeira de criança. E eu falo pra vocês, quem? Quem tá te perguntando? Quem tá querendo sua opinião sobre tudo? Ninguém. Gente, eu tenho muita opinião sobre política. Mas você não me vê dando opinião política aqui. Eu tenho muita opinião, eu leio, né, que eu venho da geografia. Eu tenho muita opinião sobre a geopolítica, né, internacional, inclusive. Mas aqui não é a área disso. Então aprenda a dizer não para aquilo que vai gastar a energia da tua audiência. É isso, você não precisa ter opinião sobre tudo. Boa, Nath. Sabe? Essa é uma boa frase para hoje, hein, Nath? Boa frase, você não precisa ter opinião sobre tudo. É isso aí, quem? Aí minha mãe fala, quem? Dizer não, galera, é libertador, mas é muito mais do que isso. É algo que te empodera ainda mais, enquanto criativo. Quando você diz não a outros, é a mesma coisa que dizer sim para a sua essência criativa. Guarde uma coisa, nem toda verdade merece palco. Nem tudo que eu detenho conhecimento, aí viu a minha mãe falando aí? Merece ser falado na minha rede, precisa ser falado na minha rede. Porque senão eu desvirtuo o foco da minha rede. Então você tem liberdade? Tem. Mas você não... Liberdade não é liberação para imaturidade. Não confunda liberdade com imaturidade. E o terceiro e último ponto para saber ter liberdade para postar, ter coragem para postar também. Terceiro, tem um ponto. Quando você diz não, no segundo ainda. Quando você diz não para alguns conteúdos, você inclusive está se blindando. Porque quem está na tua rede por conta daquilo que você fala. E aí, quando você vai para um assunto que não é interesse daquela pessoa, você está blindando daquela postagem não ser legal. Entendeu? Você está se blindando. Porque a tua audiência também não quer falar sobre tudo, essa é a verdade. Ela quer falar sobre aquilo que ela está afim, que ela está buscando. E por isso que você perde seguidor. E ganha também. Porque tem hora que ela não está mais afim de ouvir sobre isso. E segue o caminho. E tudo bem, faz parte. Aí vem o 3. Superando a paralisia pela análise. Terceiro ponto. Gente, isso é uma coisa que tem me irritado nas redes. Na vida. O que eu tenho visto gente fazendo curso, desbloqueando, destravando, desumanizando. Cara, tá cheio de gente fazendo curso pra caramba, mas não tá botando nada em prática, mano. Tu
do mundo cheio de informação, mas zero de conhecimento. Porque conhecimento tem que colocar em prática. Informação e conhecimento tem uma diferença. Informação é o que eu recebo. Conhecimento é quando aquilo que eu recebo, coloco em prática, gera conhecimento. Cara, a gente tá estudando tanto, a gente tá fazendo tantos métodos, a gente tá fazendo tudo, mas... Ei! Cadê a evolução? Cadê a colocação em prática? Pense uma coisa. Muitas vezes a gente estuda e espera saber muito para colocar em prática. Jeffito, pega o controle do ar ali, tá descendo. Deixa eu te falar, você não precisa ser perfeito para estar nas redes. Você não precisa ser perfeito para produzir conteúdo. Você não precisa ser perfeito para emitir a sua opinião sobre o assunto que você trabalha. Você não precisa ser perfeito para expor suas ideias, porque elas não serão perfeitas quando você expô-las. Elas se tornarão cada dia mais perfeitas a partir da exposição. Mesma coisa é a sua comunicação nas redes. Amanhã, na live de amanhã, eu vou fazer uma parada com vocês. Vocês vão tomar alguns sustos. Eu vou mostrar para vocês amanhã inícios e meios, inícios e fins. Eu vou mostrar para vocês pessoas que decidiram colocar em prática e hoje são bem sucedidas por isso. Em conteúdo que eu estou mostrando para vocês. Então, é preciso que a gente entenda que eu não faço um conteúdo para ser comparado com o outro, eu não faço conteúdo para simplesmente ser perfeito, para buscar essa perfeição, não. É por ser imperfeito que eu estou aqui na rede mesmo. E eu te digo, a ação imperfeita é melhor do que a inação perfeita. A ação imperfeita é melhor do que a inação perfeita. É o movimento que nos revela o que precisa ser feito, que nos revela a essência criativa, que nos revela a capacidade criativa, que nos revela a forma como a gente vai se comunicar. É o movimento, é o constante. Então, é preciso que você identifique seus medos. É preciso que aprenda a dizer não. E é preciso que a gente entre em ação. Porque nós somos livres quando nós caminhamos em direção à luz. Quando nós nos expomos ao sol. Somos livres quando nós decidimos de fato ser criticado. Somos livres quando o outro me agride e eu não preciso agredir de volta. Semana passada a gente veio falando sobre não reaja, haja. A gente é livre quando a gente entende que o que o outro está fazendo também diz respeito a ele, não a mim. Mas você se torna prisioneiro quando decide viver à sombra, escondendo da sua real capacidade. Jeff, fica aqui, pega, você vai fazer um negócio com essa luz aqui. Você tá me vendo bem? Tá me vendo bem? Tira essa luz, vira pra lá. Consegue me ver bem? Consegue? Só precisa voltar. E agora, só um minutinho. Consegue me ver bem? Não, né? Fica pior, não fica? Então, pode jogar a luz, Jeff. Ou seja, quando a luz... Até parou a música aqui, a música. Quando a luz entra, dá pra ver as minhas imperfeições,
mas também dá para ver quem eu sou. E o melhor de tudo, neste caso aqui, sabe qual que é o melhor? É que eu também me vejo. Tem gente que tem espelho, mas não tem luz. Deixa a luz bater na tua capacidade criativa. Deixa a luz iluminar a sua essência criativa. Deixa a luz iluminar aquilo que você acredita. Inclusive, você vai aprender o que dizer não. É quando você for falar sim para algo que te paralisa. Então, seja aquilo que você nasceu para ser. Em que sentido? Abrindo a janela das suas redes para que você possa expor aquilo que você acredita, receber as críticas, dizer não para aquilo que não te acrescenta, dizer sim para a sua essência e dizer principalmente que a perfeição não te paralisa e que a imaturidade vai ganhando maturidade com você nas redes. Seja livre para romper a barreira do medo de estar nas redes, porque há em você uma mensagem para ser falada, há em você uma história a ser contada, há em você um aprendizado, há em você um aprendizado que tem pessoas também próximas a você aguardando esse aprendizado. Não seja o egoísta de saber que a tua história foi só para você. Seja aquela pessoa que leva a mensagem que você nasceu. Você sabe que há dentro de você uma história. Você sabe que há dentro de você um caminho, há dentro de você conhecimento, há dentro de você inspiração, há dentro de você sonhos realizados que capacitaram outras pessoas, há dentro de você vitórias de processos complexos que farão outras pessoas crescerem. Até quando o medo vai te paralisar de potencializar outras pessoas? Até quando o medo vai determinar o lugar que você vai ocupar? Na caverna de Platão, foi preciso alguém romper aquilo e sair e ver que era apenas uma sombra, que lá fora era muito mais massa. Vem pra fora, cara. Vem pra rede. Vem com conteúdo positivo. A gente fala que as redes estão ficando doente, e o que nós estamos fazendo para que ela fique saudável? Seja o conteúdo positivo que as pessoas precisam. Seja o mensageiro da paz que as pessoas precisam. Seja o mensageiro de algo que faça qualquer pessoa crescer. Afinal de contas, aqui nós temos nessas lives 50 pessoas, são gratuitas. Porque essa é a forma que eu tenho de ajudar aqueles que não podem pagar um curso, não podem pagar uma mentoria, de crescer. Amanhã, chama a galera para vir para essa live amanhã. Amanhã eu vou tratar de algo muito específico amanhã. Amanhã eu vou mostrar para vocês que grandes projetos têm pequenos inícios. Amanhã eu vou abrir parte de bastidor para vocês. Grandes projetos têm pequenos inícios.